Ok, pessoal, então a gente vai dar continuidade à nossa leitura do texto e à explicação do texto do Plínio Junqueira Smith, Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência. Na aula passada a gente estava falando sobre a questão de que existem várias formas de você compreender a ideia de verdade, o que é a verdade, né? E ele apresentou algumas concepções de verdade, como a coerentista, primeiro a correspondencialista, da correspondência, entre palavras, linguagem e as coisas do mundo. E teve a terceira que foi a pragmatista e ainda teve a quarta que foi a deflacionista, certo? Então nós vimos com calma cada uma delas, né? Mas vamos fazer um resuminho rápido aqui. Verdade correspondencialista seria quando o homem é capaz de estabelecer uma correspondência entre o seu discurso, entre o que ele diz e a própria realidade. Resumindo, ele é capaz de dizer o que as coisas são. Ele é capaz de alcançar a verdade absoluta, a verdade de fato. Existiria uma verdade que seria coerentista, que é simplesmente quando a crença que a pessoa tem, ela é coerente. Quando ela não entra em contradição consigo mesma, é considerado verdade. Existe um terceiro tipo que seria pragmatista. Verdadeiro é tudo aquilo que é útil, que traz vantagem, que faz a pessoa sobreviver no mundo. De alguma forma, aquilo traz utilidade. Então é verdadeiro. Quarto, é verdadeiro aquilo que é verdadeiro não precisa ser dito que é verdadeiro. Ele é verdadeiro por si só. Seria a teoria deflacionista, certo? Nós falamos demais sobre a verdade, quando na verdade a verdade não precisa que a gente fique dizendo ela o tempo todo. Se ela é verdadeira, ela é por si mesmo. E dizer que algo é verdadeiro é uma inutilidade, é uma redundância, porque se é verdadeiro não precisa, ele tem um caráter de obviedade, é óbvio que é verdadeiro, não precisa ser dito. E aí, depois de fazer essa apresentação dessas teorias da verdade, então o autor vai falar agora sobre a justificação, que foi onde a gente terminou na nossa última aula, tá? Então eu vou compartilhar o texto e a gente vai ver a teoria da justificação. O que é uma justificação? Lembrando que o autor ele está fazendo essa reflexão passo a passo. Primeiro ele disse o que era o conhecimento como uma crença verdadeira justificada, aí ele foi falar sobre o que era crença, o que era verdade, a gente viu, e agora o novo passo dele é falar sobre o que é justificação. Então, a justificação é o quê? É um vínculo entre a crença e o fato, tá? A crença ela é subjetiva, ou seja, é muito pessoal de cada um, e o fato é algo objetivo, alguma coisa verdadeira que está no mundo, não é? Então, a justificação ficaria entre essas duas coisas, entre a crença e a realidade. A capacidade de dizer que aquilo é verdadeiro é, de fato, a justificação. Se a pessoa consegue, se o indivíduo consegue, significa que ela tem conhecimento, porque ela estabeleceu um vínculo seguro entre a crença e o fato. Mas a justificação, está dizendo aqui, é uma coisa intersubjetiva. Isso significa que, para ser válido mesmo, tem que atingir várias pessoas. Intersubjetivo quer dizer que é entre várias pessoas, entre várias subjetividades, não é? Subjetivo não é uma coisa pessoal sua, intersubjetivo é que atinge várias pessoas, a subjetividade de várias pessoas, intersubjetivo. E aí o que é uma boa razão depende dos interlocutores e do contexto da discussão, certo? Tipo assim, se uma pessoa está num contexto e ela vai, o que ela disser vai depender da cultura a qual ela está inserida. Então, se você tem, por exemplo, pense numa tribo indígena em que um acontecimento ele é narrado de maneira mitológica, como sendo a obra de um espírito ou de um deus, uma coisa assim. Aquilo será completamente analisado dentro daquela tribo, das pessoas que estão ali,
como sendo de fato uma boa razão. Eles vão aceitar como uma boa razão. E é isso que ele está querendo dizer. Ó. O que conta como uma boa razão depende dos interlocutores e do contexto da discussão, certo? Por isso que ele diz que a justificação ela é intersubjetiva, né? Mas os filósofos, tradicionalmente, eles querem uma justificação que garanta infalivelmente a verdade da crença. Tradicionalmente, eles estão esperando encontrar alguma coisa que seja inquestionável, tá? E aqui a gente pode fazer até uma provocação nesse sentido, né? Do que o autor quer. Lá na frente ele falou, existem verdades eternas? Pronto, a gente pode fazer uma provocação parecida agora no seguinte sentido. Existem verdades inquestionáveis? Existem coisas realmente que não dá para questionar, coisas absolutas? Para pensar um pouco aí. O que seria algo que a gente pode considerar realmente inquestionável, que não dá para duvidar daquilo, né? É uma provocação que o autor faz. Tem que ser conclusivo, tem que afastar definitivamente a possibilidade do erro, certo? E aí, novamente agora, ele vai apontar as dificuldades disso. Há dificuldades para estabelecer esse vínculo infalível entre nossas crenças e o mundo. Há casos em que podemos ter uma crença verdadeira e, mesmo baseando-nos num discurso convincente, não dizemos que temos conhecimento. Isso se deve ao fato de que as informações disponíveis, embora nos levem à conclusão certa a respeito de uma dada situação, levam-nos por acaso à conclusão certa. Platão já tinha levantado esse ponto ao imaginar uma situação jurídica na qual o advogado convence o júri da verdade de uma opinião e o júri aceita a conclusão. O advogado convence o júri por razões que não são conclusivas, mas, dotado de uma retórica brilhante, acaba por impor sua opinião. Nesse caso, o júri chegou a uma crença verdadeira, acompanhada de um discurso convincente, mas que de fato não estabelecia sua verdade. Nem sempre nossas justificativas garantirão definitivamente que tal coisa de fato ocorre. Entre o que consideramos uma prova e o fato objetivo pode haver um hiato. Então, pessoal, o que ele está dizendo é assim. Às vezes você pode convencer uma pessoa da verdade, mas o modo como você convenceu a pessoa da verdade não foi conclusivo. Na verdade, você enrolou a pessoa para que ela chegasse na verdade. Essa é a questão. E aí ele dá o exemplo de um advogado, certo? Que está defendendo uma causa. Aquela causa, o advogado sabe que é verdadeira. Veja bem, o advogado não está sendo desonesto nesse sentido. O exemplo aí que o autor do texto coloca. Ele tem que convencer o júri de uma coisa. Ele sabe que ele está certo, que aquilo é verdadeiro. Ele não está sendo desonesto nesse ponto. Só que o advogado tem uma retórica brilhante. O que é uma retórica brilhante? A gente chama de lábia. A capacidade de convencer os outros. Pronto. Ele é muito bom nisso. O que é que ele faz? Ele vai na direção do júri e, conversando com o júri, convence o júri na lábia e não na justificação verdadeira, mas no convencimento, né, da verdade. Nesse caso, aquilo ficou meio estranho, porque, veja, o júri chegou na verdade, mas chegou por um meio muito estranho, porque não chegou por uma justificação de fato, de verdade. E até se você parar para pensar, se alguém chegasse para esse júri posteriormente, né, e perguntasse a ele por que vamos dizer assim, o acusado do crime, né, é realmente culpado, aí o jurado não vai saber dizer, tá? Por que ele não vai saber dizer? Porque o advogado não levou ele até a verdade,
Com base em boas razões, em argumentos. Ele não usou argumentos racionais, ele usou a retórica, a lábia. E o que é que faz a lábia e a retórica, que são a mesma coisa nesse sentido que a gente está usando aqui? É convencer os outros de alguma coisa. O que é que faz? Apela para o lado emocional das pessoas. Né? Convence a pessoa de uma coisa, que pode ser falsa ou verdadeira. Nesse caso aí, é verdadeiro. O advogado estava certo. O problema é que ele levou as pessoas a acreditarem naquilo sem dar provas, mas convencendo. Então ele não deu uma justificação. Tinha a crença, tinha a verdade do fato, mas faltava a justificação. Preste atenção, se faltou um, não vai dar certo. Tem que ter os três, a crença, a verdade e a justificação. Por quê? Por causa disso que eu estou dizendo. Certo? Faça um exercício de imaginação agora. Pense naquelas manifestações políticas, né? Que a gente assistiu esses anos aí e ainda de vez em quando a gente ainda vê. Pense naquelas pessoas aglomeradas ali em nome de uma ideia, em nome de sei lá do que. Chega um repórter e pergunta para a pessoa: por que você está aqui? Aí ele: eu tô aqui. Ele não sabe muito bem, e aí ele fica confuso. Ele tem a intuição de que aquilo é verdadeiro, que precisa fazer aquilo. Ele acredita naquilo, né? Ou seja, ele tem a crença e ele tem a verdade. Mas ele não é capaz de dar uma justificação. Isso é um problema. Por que isso é um problema? É um problema porque ficaria mais fácil de enganar as pessoas assim, se a gente não esperasse dela boas razões para acreditar nas coisas, certo? Então esse é o ponto da justificação, segundo o autor, certo? Então a gente vai ficar por aqui, o vídeo já está ficando longo, e aí na próxima aula a gente continua, tá? Então até mais, pessoal.